receber por intervenção e ação do Pedro Venceslau, ex-ministro das Relações Exteriores e ex-senador, Aloysio Nunes Ferreira. Sempre um prazer recebê-lo aqui, ministro. Vou pedir para o Pedro Venceslau abrir a nossa conversa aqui neste dia seguinte, a reunião entre Lula e Donald Trump ocorrida na Malásia. Pedro, por favor, o ministro Aloysio Nunes te ouve. Ministro, seja bem-vindo. Gostaria de saber a sua avaliação, ministro. Nesse encontro de Trump e Lula na Malásia, houve uma menção, ainda que lateral, a Jair Bolsonaro, depois que o presidente norte-americano foi questionado por uma jornalista. E essa intervenção, essa fala, essa menção, foi muito utilizada pelos bolsonaristas, como se esse fosse o grande momento desse encontro, dessa reunião. Qual a leitura que o senhor faz do ponto de vista da diplomacia dessa menção feita a Jair Bolsonaro e qual a importância dela no contexto desse encontro? Obrigado, Pedro. Parabéns pelos seus 50 anos. Eu fui amigo da sua mãe, sou amigo do seu pai e lhe conheço há muitos anos. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, a importância dessa menção a Jair Bolsonaro, nesse contexto dessa reunião, é nenhuma. Nenhuma. Ele foi instado, o presidente Trump, a falar de Bolsonaro por um jornalista. Quando quiseram aprofundar esse assunto, ele disse, isso não é de sua conta. Então, não tem nenhuma importância. Bolsonaro é uma carta fora do baralho na política brasileira. E o Trump sabe disso. Claro que ele fez uma menção a algo que ele considera uma coisa triste, sendo amigo de Bolsonaro, não renegou a amizade que tem por Bolsonaro, mas considera uma situação triste, o que é mesmo, você está preso, prisão domiciliar, 27 anos de cadeia, né? Tudo isso entristece alguém com quem ele se relacionou, mas não tem mais a menor importância. O Trump não vai gastar vela boa com o defunto ruim, não tem mais nenhum sentido. Agora, é claro que os bolsonaristas se agarram a esse fiapo de esperança para não sei o quê, para anistia, ou assim, as fantasias que alimentam os sonhos deles. Mas não tem nenhuma importância. Eu acho que o que foi importante realmente foi o encontro do jeito que foi feito. O presidente Lula, entre os chefes de Estado que se relacionaram recentemente com Trump no seu segundo mandato, foi o único que ele tratou com respeito e com consideração. Lula se mostrou firme quando foi decretado o tarifaço. Ele não perdeu a cabeça, ele ficou frio, ele segurou os ardores do pessoal dele que queria a aplicação da lei de reciprocidade, retaliação aos Estados Unidos, de um lado. Do outro lado, não atendeu aos apelos da direita brasileira, que diziam que ele devia se jogar aos pés do Trump. O governador de São Paulo chegou a dizer que o presidente Lula deveria começar a conversa com o Trump, antes até da conversa, cedendo alguma coisa ao Trump. É uma coisa inacreditável que alguém possa pensar numa negociação diplomática nesses termos, mas foi a declaração do governador de São Paulo, né? O presidente Lula não fez isso. Agora, essa reunião não foi uma reunião que aconteceu assim por acaso, vocês sabem disso. Isso foi preparado. Durante esses meses, desde a tarifaço até ontem, anteontem, houve muita coisa que aconteceu, algumas discretamente, tratativas entre o governo brasileiro, basicamente Haddad, Alckmin e Mauro Vieira, com autoridades do governo Trump. Houve contato do setor privado com o setor privado, houve que estabeleceu, portanto, a possibilidade de se ter uma pauta para as futuras negociações. Hoje nós já temos uma pauta que já foi, em grande parte, estabelecida, delineada pelos próprios entendimentos do setor privado americano com o setor privado brasileiro, não é? O governo brasileiro buscou alternativas em outros mercados para atender aqueles setores que foram mais atingidos pelo tarifaço. Enfim, foi algo muito bem preparado, né? Então, que quando os dois presidentes se encontraram, eles se encontraram já com base num acervo
de contatos, de entendimentos e de uma preparação minuciosa daquilo que aconteceu em Kuala Lumpur. Uhum. Ministro, pegando nessa toada, quer dizer, tudo foi muito bem preparado até agora, culminando com esta reunião entre os dois presidentes lá na Malásia. Quais caminhos que o senhor considera mais promissores para esta futura negociação, a partir do que foi declarado não só pelos próprios presidentes, mas também pelo que a gente ouviu do presidente em exercício Geraldo Alckmin aqui no Brasil, do que a gente ouviu do secretário de Estado americano Marco Rubio, que fez menção às Big Techs. Quais seriam os pontos que o senhor considera que são mais viáveis de terem um bom acordo tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos? Olha, a pauta é bem extensa, por isso eu acho que é uma negociação complexa, uma negociação que vai demorar um certo tempo. É claro que a prioridade foi anunciada pelo vice-presidente Alckmin, que é a redução, a eliminação dessa sobretaxa de 40% aos setores que ainda estão submetidos a ela, de uma maneira linear, como bem lembrou Nakagawa agora há pouco. Agora, a pauta é muito extensa. Você tem tarifas, evidentemente, tarifas que vão ser objeto dessa prioridade. Mas a negociação em torno das tarifas, ela envolve outros assuntos que podem até estimular um acordo em torno das tarifas. Por exemplo, alguns deles já foram mencionados até pelo Marco Rubio, quer dizer, a questão dos data centers. Existe o interesse dos Estados Unidos em investir em data centers, e interesse do Brasil em criar uma infraestrutura para data centers aqui entre nós. E já há até um programa do governo nessa linha. Esse é um tema. Outro tema é a propriedade intelectual, combate conjunto à pirataria, combate conjunto à violação de direitos. Outro tema é algo que angustia os dois governos, brasileiro e americano, que é o excesso de produção de aço no mundo, que acaba criando condições difíceis para as empresas da siderurgia brasileira, como da siderurgia norte-americana. Nós temos, na área da defesa, inclusive, nós temos já tratativas bem avançadas num acordo de compras recíprocas de materiais de defesa de um país entre os dois países, né? Fora as relações, digamos, diplomáticas, que são importantes entre os Estados Unidos e o Brasil, que são, dentro do contexto da diplomacia mundial, absolutamente incontornáveis essas relações. Pedro? Ministro, esse encontro aconteceu entre o Lula e o Trump no momento que os Estados Unidos fazem exercícios militares ali no Mar do Caribe, próximos à Venezuela. E há uma leitura em determinados setores da esquerda que a posição do governo brasileiro foi um tanto quanto tímida na condenação a esses exercícios. Queria saber do senhor, na sua avaliação, até que ponto essa aproximação entre o Lula e o Trump torna delicada a posição do governo brasileiro em relação ao posicionamento dos Estados Unidos na Venezuela, sobre a Venezuela. Olha, o próprio presidente Lula colocou o tema da Venezuela na conversa. Era considerado um tema delicado. Muita gente dizia o Lula não deve abordar o negócio da Venezuela. Ele abordou, sim, dizendo que na posição que o Brasil considera que a América do Sul é uma zona de paz. Esse é o compromisso do Brasil, esse é o empenho do Brasil, esse é o esforço diplomático que o Brasil se dispõe a fazer, inclusive, para mediar, tentar alguma mediação entre os Estados Unidos, o governo norte-americano e o governo venezuelano, onde que não foi um assunto tabu para o presidente Lula. Agora, é claro, as relações entre o presidente Lula e o presidente Maduro não são no céu de brigadeiro. O governo brasileiro pediu que lhe fosse mostradas as atas das zonas eleitorais na eleição venezuelana, o que foi recusado pelo Maduro. O Maduro não atendeu. Isso levou a um esfriamento das relações entre os dois países, né? Mas é claro que o Brasil tem todo o interesse em manter a porta aberta de uma negociação com a Venezuela. Não rompeu relações diplomáticas, nem poderia fazê-lo. É um país que tem uma fronteira de mais de 2.000 quilômetros conosco. E
Agora, evidentemente que o presidente Lula se colocou à disposição de fazer uma mediação, se for do interesse dos Estados Unidos, mas ele se coloca firmemente contra qualquer tipo de intervenção militar por aqui. Pois é, e aí, ministro, pegando todo esse contexto, Pedro aborda bem essa questão da tensão Estados Unidos e Venezuela. Tem também todo o apoio que Donald Trump dá, por exemplo, a Javier Milei aqui na Argentina. E a gente percebe que o governo Donald Trump ele é imprevisível sobre todos os aspectos, tanto podendo reservar boas surpresas, como foi o andamento desta conversa realizada no domingo, quanto algumas outras surpresas fora do radar, como o que aconteceu agora recentemente com o Canadá, uma propaganda de uma das províncias ali de Ontário, reverter ou pelo menos criar um novo mal-estar entre Estados Unidos e Canadá. Nesse sentido, queria perguntar ao senhor o que cabe à diplomacia brasileira neste momento para manter o bom curso das conversas, das negociações e para o governo brasileiro como um todo, assim como para os seus aliados, né? Para que nenhum ruído neste momento de algum apoiador do governo possa servir de pretexto para se ter algum empecilho ou algum revés nessas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Olha, eu acho que a sinalização, tanto do governo tanto do presidente Trump como do presidente Lula, essas sinalizações foram absolutamente claras e inequívocas. Pode haver um ruído aqui, um ruído ali, mas o fato é que o presidente Trump demonstrou, em relação ao Brasil, um respeito pelo presidente Lula, consideração sobre a importância do Brasil na América, a importância da relação econômica entre o Brasil e os Estados Unidos. Tudo isso é coisa já consolidada, né? É claro que agora a negociação pode ter avanços e recuos, pode ter momentos mais delicados, momentos mais tensos, mas, evidentemente, o processo agora está em andamento, e a partir da sinalização muito clara dos dois presidentes. Pois é, então aí para arrematar, ministro, poder liberá-lo também, quer dizer, é essa expectativa de que essa negociação ainda seja muito complexa e possa ser que tenhamos, né, avanços e retrocessos, idas e vindas. Mas o senhor, pela sua experiência quando comandou o Itamaraty como chanceler, de que tipo de prazo que a gente pode falar para o andamento dessas negociações, ou é algo completamente difícil de se prever, puro chute, a depender de como as conversas avancem? Há uma expectativa, por exemplo, de que semana que vem já se possa ter um grupo de autoridades brasileiras indo a Washington para avançar essa negociação. Bem, anteontem mesmo, depois da reunião, eles já houve uma primeira reunião da cúpula dos dois governos ali presentes em Kuala Lumpur. A coisa começou logo depois da reunião dos dois presidentes. O ministro Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores do Brasil, é um profissional altamente qualificado. Ele não teria dito que esperava uma conclusão rápida de alguns pontos, do essencial das negociações, se ele não tivesse alguma segurança para dizer isso, né? Então, quando ele disse que em esperança de que as coisas se resolvessem bem rapidamente, é porque ele tinha informações prévias, já tinha o terreno preparado para dizê-lo, senão não teria dito, né? Agora, isso não quer dizer que tudo isso vai ser resolvido em pouco tempo, mas eu creio que o essencial, os parâmetros essenciais da negociação serão colocados dentro de muito curto tempo, um tempo muito curto. Nós conversamos aqui com Aloísio Nunes Ferreira, ex-ministro das Relações Exteriores, ex-senador da República. Entrevista viabilizada pelo Pedro Venceslau, a quem também agradeço, mas principalmente ao senhor ministro, muito obrigado, uma boa semana, até a próxima. Obrigado, até logo. Obrigado mais uma vez, Pedro Venceslau.